Bom, e aí galera, tudo bem? Vou contar uma historinha aqui pra vocês. Ela não vai começar em 1978 não. É só uma história de contextualização para eu mostrar pra vocês onde eu quero chegar. O que acontece? O Brasil tem essa coisa que é a dívida pública. O que é uma dívida, né? O que é essa coisa que a gente chama de dívida pública? Quando você precisa de um dinheiro e você quer montar uma empresa, você não tem um dinheiro, o que você faz? Você vai no banco, pede uma dívida, certo? E o que você tem que fazer com essa dívida no final? Você tem que fazer a sua empresa dar certo, porque senão você não consegue honrar com essa dívida e você dá o calote, certo? É praticamente a mesma coisa com o Estado brasileiro. O Estado brasileiro tem esse negócio chamado dívida desde antes da Constituição, sabe? Tipo, a gente tem dívida desde, enfim, eu não quero entrar nesse ponto. O ponto é, a gente tem essa dívida e a gente pode colocar que a dívida não é uma coisa totalmente insalubre, nem a dívida, nem a inflação por si só. Por quê? Porque do mesmo modo que aquele cara lá do início do exemplo podia pegar o dinheiro para poder abrir a empresa dele e dar certo, certo? E isso geraria emprego e tudo mais, ele pode dar o calote. Então a dívida é tudo uma questão de dose, porque é como a inflação. Se você tem uma dívida muito grande, você acaba mostrando para o resto dos países que você pode se tornar insolvente e essa dívida acaba ficando cara. Por que cara? Porque as pessoas não vão estar dispostas a emprestar dinheiro para um país que está prestes a acontecer alguma coisa muito significativa, né? Esse é o primeiro ponto. Acredito que vocês pegaram. Qual que é o segundo ponto desse negócio dessa dívida? Por que raios ela só aumenta se a nossa qualidade de vida não aumenta tanto assim? Se você for comparar, eu não tenho o PIB aqui em mãos, mas você acompanha os vídeos, você viu que em outros momentos a gente tem um aumento real, inclusive eu desconto a inflação, você pode procurar aí, do PIB brasileiro, mas por que raios a gente não consegue crescer o PIB significativamente, mas a dívida cresce significativamente? Isso daí é a prova cabal da má administração pública, da ineficiência dos estados em gerir o nosso dinheiro. Porque o que acontece? O Estado é como uma empresa que infelizmente não produz nada, ela só ganha dinheiro arrecadando de impostos, né? Só que ela tem um custo para poder viver. E esse custo, se a gente for entrar em gráficos como esses aqui de pizza, a gente pode ver que esse custo da dívida, esse custo para poder esse país existir, ele tem diversos nomes. Só que o maior nome que ele vem crescendo, inclusive, desde desde o início do plano Fernando Henrique, lá em 1994, que foi implementado o plano real ali para frente, porque a gente teve uma época lá da ditadura militar e tal, passado, mas a gente tem que pegar aqui daqui para frente. Você vê que o Brasil tava com as contas ali no final do Itamar, com as contas em dia, e quando Fernando Henrique começa a pegar no intuito de fazer o Brasil crescer e conseguiu, só que ele pega essa dívida para fazer investimentos públicos e alguns não concluem, tem os nossos problemas de corrupção e tudo mais. Ou seja, chega no final do ano, a gente faz a conta para ver se a gente arrecadou mais do que a gente deve de contas de dívida, de salário de professor, de salário de bombeiro, de policial, para pagar o médico público ou o professor da escola pública. Enfim, nesse gráfico aqui, de um estudo que vai de 1998 até 2008, você pode perceber que o Brasil tem um negócio chamado superávit primário. O que é o superávit? Quer dizer que ele arrecada mais do que ele tem de despesa. Só que esse primário aí é uma pegadinha, porque ele exclui os juros da dívida. Ou seja, se contar o que eu estou devendo, eu não consigo pagar. E é aí que está o problema desde 1990 e tantos, quando o primeiro presidente assumiu o negócio lá atrás. Eles, ao invés de aprovarem leis, e isso daí é questão de Senado, deputado federal e senador, e não presidente, mas a gente está pegando o presidente como referência, que eles são a imagem do nosso governo, né? Como que tá a nossa bancada é mais ou menos reflexo do nosso presidente. Enfim, vamos voltar aqui. O primário, ele até consegue. Nos últimos anos não estava conseguindo nem no primário, mas no primário ele até consegue. Só que se colocar os juros da dívida, você vê que a gente está com déficit nominal. Ou seja, se você pegar a dívida
E olha, esse gráfico é de 2009, há muito tempo atrás. Se você olhar aqui, ó, Special Operations, Refinancing of Domestic Debt, ou seja, é refinanciamento da dívida doméstica, da dívida pública. Já era 67%. E aqui é para pagar juros. 60 mais 20, 80, 5, 90, quase já estava num problema, porque foi na época da, do subprime, não lembro, aquela crise de 2008. Ou seja, nesse momento, que esse gráfico aqui é só de 2009, infelizmente, a gente já tinha uma dívida que corroía praticamente. Só um minuto. Talvez isso aqui seja só em relação à dívida, tá? Mas o que eu quero dizer é que desde então, que aí a gente pode voltar para esses gráficos, que infelizmente esses aqui foram os dados mais difíceis para eu poder achar, para eu poder pegar uma conta e mostrar para vocês exatamente o número. É que apesar de eu ter acesso às receitas, eu infelizmente eu não tenho acesso a todas as despesas. Eu procurei pelas leis de diretrizes orçamentárias. Se você sabe como é que acha esse dado, fala para mim aqui nos comentários, porque eu não achei. Se eu achar o dado, eu compilo para vocês. E nem que eu olhe a lei de diretriz orçamentária anual, todo ano, eu não sei onde é que acha o dado de onde essas pessoas tiram e criam essa fatia, porque é fácil eu ver o quanto o governo arrecada, mas o quanto ele gasta com todas as áreas é um pouco mais difícil. Mas vamos voltar. Onde que eu quero chegar? O governo administra mal o nosso dinheiro. Ele chega no final do ano, ele tem uma dívida para pagar, ele não consegue pagar essa dívida e, pasmem, eles continuam aumentando carga tributária, continuam aumentando o tamanho do Estado. O que é aumentar o tamanho do Estado? É ter mais empresa, é ter mais institutos, associações, fundações. Todas as vezes que vocês verem esses nomes assim, tem algum dedinho do Estado e esse Estado ele tem um custo. Só que olha o bizarro, eu vou chegar logo nos finalmente que são aqui em 2021. O que acontece? Quando a gente olha um país que arrecada quase 2 trilhões e desse 2 trilhões, metade é para pagar dívida do passado de um Estado ineficiente, o que passa na cabeça dos nossos legisladores que chega num ano de eleição, todo mundo está falando uma coisa, mas na hora de votar, eles votam no aumento dos próprios salários. O que acontece? Enquanto a gente não tiver uma postura de arrumar a casa, porque vou abrir mais um parênteses aqui. Se você pegar aqui, ó, e colocar aqui, ó, essencial à justiça, 0,2%. Transporte, 0,1%. Ciência e tecnologia, 0,1%. Ó, o que eu queria chegar aqui, ó, telecom, administração, olha aqui, ó. A gente gasta 0,62 com administração, 0,95 com judiciário, 1,94, por exemplo, com o exército, 2% com educação, sabe? O nosso gasto com o político, que a gente acha um absurdo recebendo 100 mil, cartão corporativo, isso se você for olhar perto dos 2 trilhões que a gente arrecada, não é nada. Só que a gente precisa mudar essa postura, porque a mentalidade de quem está lá é a mentalidade de pessoas que, infelizmente, eles estão vendo só para eles, não estão vendo para a nossa população. E a população não tem acesso a esse tipo de informação, e quando vê essa informação não entende muito bem. Eu vou falar só dos juros da dívida por enquanto. Porque esse é o grande problema do Brasil, é o grande problema que é um vilão que fica assombrando a gente. Só que enquanto a gente não tiver legisladores que falem assim, ó, eita, não vou votar no aumento do meu próprio salário antes da gente começar a traçar um plano de como vai pagar essa dívida. Porque essa dívida podia estar em níveis aceitáveis. Porque, como eu falei no início do vídeo, não tem problema ter dívida. Problema algum em ter dívida. O grande problema é essa dívida estar numa taxa tão alta, num nível tão alto da arrecadação, que faz com que a gente precise pagar. Vamos ver se a gente consegue aqui achar em tempo real. Selic histórica. A gente vai ver que a Selic está voltando para máximas que ela não ficava há muito tempo. Infelizmente eu não tenho esse dado aqui, ficar procurando é ruim. Em 2015 ela estava aqui em 2015 ela tinha ido. Ou seja, o que eu quero dizer, voltando lá, só para poder concluir para vocês, é que a gente tem uma administração pública que é caótica, que vai fazendo com que a nossa dívida pública só aumente, porque ficar na casa dos 60% não deveria ser saudável, mas se você pode contra-argumentar
falando assim, países como Estados Unidos têm mais do que 100% do PIB. Isso, eles estão querendo, que a ideia é justamente essa, catapultar a economia. Só que como que se catapulta uma economia deficitária? Se você coloca um negócio que rende menos qualquer coisa, você pode botar 1 milhão, vai sair. Você pode botar mais dinheiro. Quanto mais dinheiro você bota, mais dinheiro vai sair. Porque a matemática está dizendo isso. Ou seja, a gente precisa de uma economia de políticos que façam leis que vão melhorar. Enfim, aí eu já estou começando a ser prolixo e não estou chegando em lugar nenhum. Onde é que eu quero chegar? O problema pode até não estar no custo da administração pública com quanto a gente gasta com salário de deputado, senador e tudo mais. Mas eles é que votam as leis de diretrizes, eles é que votam licitações, eles que votam eles que liberam concessões de 30 anos para uma empresa que pode ser ineficiente. E aí isso tudo vai entrando aqui. Porque, por exemplo, uma empresa estatal que dá prejuízo, o que acontece no final das contas? O Estado vai lá e cobre o prejuízo da empresa, e esse prejuízo, como o Estado não produz nada, de onde que vai sair o dinheiro para cobrir esse prejuízo dessa empresa? Do nosso bolso, entendeu? Então, enquanto a gente não consertar o modo como a coisa está acontecendo no Estado, a gente vai ficar nesse loop de tentar pagar a dívida, só que, e aí? Quem é que empresta esse dinheiro desde Médici lá, sei lá, desde quando lá, cadê, infelizmente, aqui ó, vamos lá, rapidinho aqui, aqui ó, evolução, desde Geisel, Figueiredo, quem é que está emprestando esse dinheiro aqui? Quem é que está emprestando? A gente chega nesse perfil aqui, ó, a gente chega aqui, ó, credores do governo, ó, previdência privada. Previdência, eu acho que é privada, porque não está dizendo aqui, mas a previdência social não tem nenhum tipo de dinheiro guardado, a gente vai falar isso depois. Instituição financeira, ou seja, bancos e tudo mais. Fundo de investimentos, aqui já é coisa mais privada. Gente fora do país, o governo, o governo tem próprio, o governo é credor dele mesmo. Seguradoras e outros. Ou seja, você vê que são grandes instituições que estão tentando fazer a aposentadoria privada daqueles que conseguem fazer a aposentadoria privada, bancos, entende? Principalmente grandes bancos. Ou seja, quem tem dinheiro para emprestar para o Brasil quando ele está quebrando, né? Ou seja, quem é que mais lucra com esses juros altos, sendo que essa dívida toda está na mão de quem, entendeu? Ou seja, para essa galera que já está recebendo dinheiro de juros, para ele é muito bom. Só que seria muito bom para ele, até quem eu invisto, eu tenho investimento, eu empresto dinheiro para o Estado. Só que eu sou uma formiguinha, entende? E até para mim seria melhor a gente ter um país que tivesse evolução, né? Enfim, vou concluir esse vídeo aqui mostrando alguns dados, por exemplo. O PIB per capita do país, infelizmente, ali teve um pico em 2014, 2015 começou a decair por conta do impeachment, e de lá para cá lateralizou. Se você for ver a população empregada, a gente teve um pico ali em 2020, aí veio a pandemia, acabou com tudo, mas agora a gente já está próximo de 99 milhões de pessoas empregadas, isso está sendo bom. Esse número ficava ali próximo de 92, 93, não saía muito daí, e a gente então está no momento bom. Isso quer dizer, a taxa de emprego também está no momento bom, só que infelizmente o salário ainda não recuperou não. Se você voltar aqui, são mais de 10 anos que a gente está com um poder de compra infelizmente defasado, como a gente viu em outros vídeos. A inflação aqui, como eu falei, eu vou falar em outros vídeos, ela está lateralizada aqui com alguns picos em momentos de crise, como agora a gente teve, mas está controlado também. E aqui é a questão do agregado monetário. Não sei se eu falo nesse vídeo, mas tem que falar, né? Já que a gente já falou tantas coisas. O que é o agregado monetário? É o quanto de dinheiro tem circulando na economia, em bancos, em conta corrente. O M2 seria depósitos, tipo CDB, poupança, e o M3 seria inclusive fundo de renda fixa, todo o dinheiro que está investido. Ou seja, o agregado monetário M1 e M2 é mais ou menos o dinheiro que está rolando. Se você for olhar aqui no M1, ele teve uma quantidade enorme, ou seja, a gente literalmente injetou dinheiro na economia através do aumento de créditos aqui, e infelizmente isso reflete em inflação, mas é aquela questão de troca, né? A gente estava trocando para poder não ter tantos reflexos na crise, e eu acho que o Banco Central até que acertou de um modo geral, tanto que a gente também está um pouco na contramão do mundo, já meio que voltando da deflação, enquanto o mundo ainda está no ápice da inflação, né?
É. E aí, voltando nessa projeção de dívida aqui, que a gente chegou até o pico de 88% em 2020 por causa da pandemia, é isso. Ou a gente traça um plano para pagar a dívida pública e botar ela em níveis saudáveis, ou não vai dar certo não, sabe por quê? A gente tem uma coisa que eu não vou falar nesse vídeo, que eu vou começar um próximo só para falar disso, que é da Previdência Social. Que eu acho que na verdade nem precisa de vídeo, porque vocês já perceberam que isso é uma pirâmide, né? Uma pirâmide legalizada pelo Estado. Um abraço.